Oi, amigos! Professor Wilson, Humanidades. Hoje vou destacar sobre o crescimento da população mundial. Continua crescendo? Sem dúvida nenhuma. Mas primeiro, roda a vinheta. Olá, amigos! Tudo bem? Professor Wilson, Humanidades. Vou falar hoje sobre o crescimento da população mundial. Mas por que isso é tão interessante? Primeiro, o planeta Terra está cada vez mais urbano. E o que significa isso? Mais pessoas vivendo nas cidades. E isso leva a ter uma expectativa de vida cada vez maior. Então vamos pensar um pouquinho. Se voltássemos 100 anos atrás, a população seria predominantemente rural. E as condições na vida rural são muito precárias. Então poucas pessoas tinham acesso à água potável, tinham acesso a vacinas, ou seja, a saúde chamada preventiva. E por consequência, as pessoas tinham muitos filhos, só que havia uma mortalidade muito alta. Então, o processo de crescimento populacional era lento. Na medida que as pessoas migram interior para a cidade, o que nós chamamos de êxodo rural, verificamos que a natalidade continua crescendo, só que diminui drasticamente a mortalidade. Exatamente porque as condições sanitárias, mesmo com alguns problemas, são melhores que no campo. Ou seja, ter acesso à água potável, a esgoto tratado, coleta de lixos, a energia elétrica, tudo isso faz com que a expectativa de vida seja maior. E óbvio, acesso às vacinas e à medicina curativa, ou seja, os hospitais. E por consequência disso, natalidade se mantém alta, mas cai a mortalidade. Explosão demográfica. A partir de 50, 70, a população do mundo sobe de uma maneira muito acelerada. Pois bem, vamos pensar. Quando começa a primeira revolução industrial, Robert Malthus cria uma teoria que vai dar o nome a ele, chamada Malthusiana, explicando que se a população continuasse a crescer de maneira tão acelerada, ele acreditava que a cada 25 anos a população estaria dobrando, ou seja, numa projeção geométrica, PG, enquanto que os alimentos não alcançariam tal velocidade, seria só numa projeção aritmética, PA. E por consequência, passado um século praticamente, a população do mundo estaria passando fome. Bom, estamos em 2022, século 21. Temos milhões de pessoas passando fome no mundo. De verdade, quase 1 bilhão de habitantes. Ora, Malthus estava certo? Não é bem assim, pois de 1950 para cá, nós tivemos a Revolução Verde. O aprimoramento das técnicas de produção agrícola e, por consequência, aumentando a produtividade agrícola. Isso quer dizer que há alimentos para todo mundo? Sem dúvida nenhuma. Daí surge o que nós chamamos de teoria reformista ou anti-malthusiana, explicando que sim, há alimentos para todos. Todos nós podemos ter alimentos todos os dias para que a gente possa saciar a nossa fome. O que não há de verdade nesse sistema atual, uma boa distribuição daquilo que é produzido. E, óbvio, parte da população mundial não tem acesso ao alimento. E aí, milhões de pessoas passam fome no mundo. Ninguém nasce para passar fome no planeta. Então, de verdade, não é para conter a natalidade como um problema mundial, e sim mudar o sistema de como o alimento pode ser distribuído para todas as pessoas. E aí, as pessoas vivendo mais vão ter mais filhos? E aí nós temos que lembrar que nós temos que alimentar a população de cultura.
E aí você tem a mudança de comportamento social e naturalmente a natalidade cai, como acontece em vários países classificados como desenvolvidos, como a França, como a Itália, como a Noruega, Canadá, vivem com a implosão demográfica, ou seja, a cada ano a população diminui porque morrem mais pessoas pelo processo de eles estarem bem idosos e nasce bem menos pessoas. Então a implosão demográfica ocorre quando há a injeção de cultura e educação. Se nós tivermos esse planejamento no nosso país, fatalmente o Brasil tem uma desaceleração mais aguda do crescimento vegetativo e, por consequência, no futuro, uma implosão demográfica. Entrar em equilíbrio população e produção de alimento e, principalmente, a sua distribuição. O professor Wilson Humanidades destacou o crescimento da população, teorias de crescimento populacional, sobre a produção de alimentos e sua distribuição. Hoje, no Fala Aí, professor Humanidades. Até a próxima, amigos!